Fala galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, hoje vamos trazer aqui o vídeo de fechamento do mês de outubro, ou perdão, do mês de setembro, que foi o mês que eu trouxe aí os vídeos diários, né, com os resultados dos robôs do Sistema Solar. E aí vamos finalmente, né, trazer aqui os resultados do fechamento do mês, certo? Deixa eu colocar aqui na tela para a gente ir acompanhando juntos e fazer essa apresentação, né, dos resultados que a gente já está acostumado aqui no canal. Então aqui, né, a gente discute também o gerenciamento de risco dinâmico, certo? Então olha lá, ó, todos os robôs do sistema solar no mini índice. Então esse aqui foi o resultado levando em consideração todos os robôs do mini índice, até aqueles que a gente não estava utilizando, tá? Que nesse mês só foi o Marte 1. Então olha lá, a gente chegou a fazer, pessoal, 10 mil pontos praticamente no mês, né? Então o começo do mês foi muito bom, até o dia 14, dia 13. E depois disso, uma sequência de resultados muito ruins, tá? Então a gente fecha aí no mês, né, com cerca de 1.100 pontos, utilizando todos os robôs. E aí, né, aqui é essa distribuição. A gente fica aqui, ó, 1.025 pontos. Então, se a gente levar em consideração todos os robôs, a gente fecha no positivo. Mas na prática, né, a gente não estava utilizando o Marte 1. E o Marte 1 foi um robô que trouxe um resultado positivo para a gente. Infelizmente, a gente não utilizou esse Marte 1, então a gente fechou o mês, né, no negativo, que a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Mas se tivéssemos usado todos os robôs em pontos, né, a gente teria aqui esse resultado de 1.025 pontos. Então, um resultado legal. E no mês passado, né, a gente teve um resultado surpreendente aí de 17 mil pontos, que teve um grande peso também no robô do Marte e do Vênus. Resultados esses que a gente não estava usando o Marte 1. Então, olha aqui, ó, o resultado do Marte 1, ele chegou a fazer ali 2 mil pontos negativo, mas emendou uma sequência de uns 3 ou 4 gains seguidos, que ajudou muito no seu resultado, né, no fim do mês. Então, a gente fecha aí com o Marte 1 perto de 2 mil pontos. O Marte 2 também chegou a acumular ali praticamente 2.500 pontos, mas aí teve um último loizinho, né, nos últimos dias, e fechou aí com um pouco mais de 1.000 pontos no mês. Em seguida a gente tem o Vênus. O Vênus chegou a fazer aí, ó, quase 3 mil pontos, né? Ali em meados do dia 14, 13 de setembro. Resultado excelente, né? Resultado muito bom, mas que veio em seguida, né, de um período mais de lateralização e um período de drawdown aí no final do mês. Então no final do mês a gente acabou tendo um prejuízo nessa reta final, né? Nessa última semana do mês de outubro. Perdão, do mês de setembro. Aqui o Mercúrio também, olha lá. Mercúrio com uma semana, com uma sequência excelente até o meio do mês. E depois, né, a gente praticamente saiu entregando esse lucro e fechando aí com uns 500 pontos no mês de setembro. Acho que o principal destaque negativo vai para o IO. O IO, há 2 meses atrás, ele fez uma sequência incrível, né? A gente conseguiu acumular aí 12 mil pontos só no IO no mês de agosto, se eu não me engano. Não, no mês de julho. Mas aí no mês de agosto ele fechou negativo e no mês de julho também fechou negativo. Então, um resultado bem ruinzinho. Ele até começou bem o mês, né? De novo aqui, a maioria dos robôs começaram bem esse mês de setembro, mas depois ele já veio com alguns resultados ruins, né? E fechou o mês aí com praticamente menos 2.500 pontos. Ele foi o nosso pior robô no mês. Mas, né, a gente estava dando menos peso para ele e acabou que não foi tão pesado no gerenciamento de risco dinâmico, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Saturno também, pessoal, é muito bom no começo do mês e depois acabou ali entregando, né, parte do lucro. Desde o dia 15, né, desde o dia 17 ali mais ou menos, ele engrenou uma sequência de prejuízos, né? Não teve nenhum gainzinho, né? Só prejuízo aqui, ó. E foi um resultado, né, que acabou pesando um pouco no acumulado do mês. O Netuno, por outro lado, foi o que ficou mais consistente, né? Então ele começou o mês ali meio ruim, com um prejuízozinho, né? Aí chegou a fazer máximas históricas ali pelo dia 15 de setembro. Teve uma sequência de drawdown, mas voltou a fazer uma nova máxima lá para o final do mês.
Então, podemos dizer que os robôs Marte e Netuno foram os que foram melhores aí no mês, né? Os que se adaptaram melhor aos resultados, né? À disposição, né, que o mercado nos proporcionou nesse mês de setembro. Então, pessoal, vamos trazer aqui essa discussão, né, do gerenciamento de risco dinâmico que eu sempre trago para vocês. Qual que é a ideia, né? Então, olha lá, com os devidos cuidados, é possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. E encontrar os setups, né, que estão em boa e má fase e fazer um gerenciamento de contratos, né, acaba sendo o diferencial ali para o trader objetivo. Então, qual que é a ideia, né? Por exemplo, vamos analisar aí o drawdown acumulado dos robôs do sistema solar individualmente. Como vocês que já acompanham aqui o canal, já estão acostumados a gente ver essa curva do drawdown acumulado, certo? Agora aqui tem uma outra nova curva, que é essa mais rosa, né, que está sendo apresentada aqui. O que que ela mostra? Ela mostra a evolução desse desvio padrão do meu drawdown. Antigamente a gente mostrava só essa curva vermelha, que ela apresenta o valor mais recente dessa curva, né, de 1,5 vezes o desvio padrão do nosso drawdown. Mas essa curva é dinâmica, ou seja, a cada dia ela tem um novo valor. E essa curva mais rosa aqui, tipo um vermelho claro, né? Essa curva mais rosa, ela mostra pra gente onde que estava essa curva vermelha no passado. Então a gente vê aqui que já há muito tempo, né, o robô Marte ele está passando, né, por um período abaixo dessa linha vermelha, certo? E uma coisa que eu estou reparando recentemente, pessoal, é o seguinte: essa curva vermelha, essa curva de drawdown, né, ela é um excelente indicador para a gente tomar uma decisão de parar de usar aquele determinado sistema operacional, mas ela não é um excelente indicador para nos dizer que é o momento de voltar a usar aquele sistema operacional. Então, por exemplo, né, no mês passado, o Marte 1 e o Vênus foram muito bons e a gente não conseguiu utilizar eles, né, no seu potencial máximo, porque justamente eles estavam abaixo dessa curva de drawdown, dessa curva vermelha, né, que a gente define aí como sendo o desvio padrão do nosso drawdown. Mas o que eu estou estudando, né? Eu estou fazendo algumas análises estatísticas mais robustas para ter um outro indicador que vai nos dizer quando que é a hora da gente voltar a usar aquele sistema operacional. Porque, repetindo, né? Essa curva de drawdown é muito útil para a gente definir o momento de parar de usar aquele sistema operacional, mas ela não é tão eficiente em dizer o momento da gente voltar a usar aquele sistema operacional. Então eu tenho feito algumas análises, né, alguns estudos para tentar ter uma forma mais inteligente, né, uma forma melhor para voltar a usar aqueles determinados robôs, para a gente conseguir aproveitar o momento, né, que ele vai voltar a dar bons lucros, beleza? Mas isso vai ser um conteúdo para um próximo vídeo, tá? É uma coisa que eu estou estudando e queria só deixar vocês a par também dessa situação. Aqui o resultado do Marte 2, olha, o Marte 2 chegou a fazer máximas históricas nesse mês, então é sempre um motivo, né, de alegria mesmo, né, de saber que aqueles sistemas operacionais estão em suas máximas históricas. Aqui o resultado acumulado do Vênus, ó, vê só, né, ele passou por um período bem grande aqui de drawdown, e nesse momento aqui, talvez já seria a hora da gente voltar a usar esse sistema operacional. Então a gente poderia ter aproveitado esse ganho aqui de financeiro, né, do Vênus com um capital maior, talvez. Aqui o acumulado do Mercúrio. Mercúrio também fez máximas históricas no mês, mas está passando por um momento aqui de uma dificuldade maior, né, abaixo da linha vermelha. O Io fez máximas históricas lá para julho, começo de agosto, e de lá para cá, né, vem acumulando um período de drawdown que a gente está aí prestando atenção, né? Por último não. Depois a gente tem o Saturno, que fez máximas históricas no mês também, mas depois emendou uma sequência forte de drawdown. E o Netuno, que vem passando, né, por um período de um maior drawdown,
Mas que nesse mês ele conseguiu conseguiu ir bem, né? Então ele teve essa queda aqui nos últimos meses, mas acabou indo bem aí nessa reta final desse mês de setembro. Então essa é a curva que a gente vê a distribuição acumulada, né, dos drawdowns desses robôs do sistema dos robôs do sistema solar operando aí no mini índice, certinho? Então, olha lá. Até o mês passado, a gente estava fazendo uma alocação máxima nesse projeto que a gente tem desenvolvido de até 30 contratos. Então, a gente começou o mês com 6 contratos no Marte 2, 3 no Vênus, 6 no Mercúrio, 6 no Io, 6 no Saturno e 3 no Netuno. Ao longo do mês, esses valores foram sendo modificados, tá? De acordo com o gerenciamento de risco dinâmico. Então, olha lá. Aqui o Marte 1 a gente estava com 0 contratos, né? O Marte 2 a gente acabou dando um peso maior na reta final. O Vênus também. E aí aqui tem a distribuição do número de contratos, né? De todos os sistemas operacionais que a gente usou no mini índice. Eita, que preguiça! Aí, pessoal, qual que é a ideia, né? A gente passou por um período de máxima histórica esse mês e depois a gente acumulou um prejuízo por 5 dias seguidos, né? A gente teve 5 dias seguidos de resultados negativos. E nunca na história dos sistemas dos robôs do sistema solar a gente tinha passado por 5 prejuízos seguidos. Então eu tomei uma decisão de aumentar o número de contratos de 30 para 40, porque eu fiquei na expectativa de que era um movimento atípico e que nos próximos dias, né, a gente teria um lucro, né, a gente teria uma volta à normalidade. Então aqui por volta do dia... Eita, nós! Tem que pegar um cafezinho. Então, aqui por volta do dia 20, eu acredito, né? Eu acabei aumentando o número de contratos em todos os robôs, por isso que vocês vão ver aqui que nos dias mais recentes, né? A gente tinha um número maior aqui de contratos. Aí, pessoal, na verdade acabou sendo uma decisão não muito boa, porque nesses últimos dias a gente teve prejuízos maiores. Então, infelizmente não saiu exatamente como nós estávamos planejando, mas tudo bem, né? Faz parte aí das tomadas de decisão. Então, pessoal, a gente vem aqui para o resultado financeiro do mês. Então, olha lá. Sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente fecha o mês no negativo, com menos. Teria fechado o mês no negativo, né, com cerca de menos R$ 3.600. Só um detalhe, tá, pessoal? A gente aqui terminou o mês operando com até 40 contratos, né? O que que quer dizer isso, né? Quer dizer que se a gente ficar numa mesma posição comprada em todos os robôs, a gente vai estar alocado em 40 contratos. Na prática, isso nunca acontece. A gente sempre fica vendido em uns robôs, comprados em outros, então essa distribuição fica mais homogênea aí, né? Mais misturada em todos os sistemas operacionais, né? Mas se a gente tivesse usado essa distribuição em todos os robôs, teria sido esse o resultado. Mas esse resultado já leva em consideração todas as taxas, certo? Então a gente já tem as taxas de emolumentos, as taxas de dedo duro, só não tem as taxas do 20% de, do imposto de renda, né? Que é o imposto de renda, o clássico, né? A gente inclui aqui aquele dedo duro, tá? 1% que fica retido direto da fonte. Mas esse aqui seria aproximadamente o dinheiro que estaria na sua conta no final, né? Desse mês de operações. Então, menos R$ 3.600. E a gente teve um drawdown máximo acumulado de R$ 10.000. Mas veja só, teria tido, né? Não quer dizer que a gente teve um prejuízo de 10 mil, tá, pessoal? A ideia é o seguinte: a gente chegou a fazer R$ 7.000 no mês, mas desse máximo até o mínimo a gente variou aí 10 mil. Então a gente chegou a fazer 7, 8 mil positivo e acabou fechando aí com 3 mil. Então 7 menos 3 tem uma variação aí, né, de 10 mil em valores absolutos, certinho? De toda forma, né, é um drawdown muito grande, né? Se você pensar que você chegou a acumular R$ 7.000 no mês e fechar com menos 3, definitivamente não é uma coisa legal. Então, pessoal,
com a aplicação do gerenciamento de risco dinâmico, pelo segundo mês e consecutivo, nós tivemos um resultado pior com a aplicação do gerenciamento de risco dinâmico em comparação com a não utilização do gerenciamento de risco dinâmico. Como eu tenho trazido aqui para vocês já há bastante tempo, né, há mais de um ano, a utilização do gerenciamento de risco dinâmico traz para a gente uma segurança maior nos sistemas operacionais que a gente utiliza, e ela também traz para a gente um ganho financeiro maior também, certo? É o que a gente tem mostrado aí historicamente nos resultados dos robôs do sistema solar. E, na média, a aplicação do gerenciamento de risco dinâmico traz um ganho de capital da ordem de 10 a 15%, certo? Isso pensando que nós estamos, né, alavancados. Então, 10% em cima de um sistema de trade que está alavancado é potencializado, né? Então, a gente tem mais do que 10% de ganhos, né, na prática. Aí a gente tem aí esse segundo mês negativo consecutivo, com um drawdown máximo também da ordem de R$ 10.000. Então a gente chegou a acumular esses 7.000, não, a gente chegou a acumular uns 5.000, né? E aí acabou caindo aí, fechando o mês com menos 5.185 reais. De novo aqui, tá? Que já leva em consideração todas as taxas, toda, não só, né? Os resultados crus dos robôs. Porque como vocês viram lá os resultados crus, a gente até fechou positivo, né? Com um pouco mais de 1.000 pontos. Mas como a gente está gerando, né? Como a gente está fazendo muitas negociações durante os dias, então a gente chega a girar aí, né? Cerca de 100, 120 contratos durante o dia. A gente tem pagado, né, cerca de R$ 2.000 só de taxas da B3, né, por mês, com esse número de contratos, tá, que a gente está utilizando aqui nesses últimos dias. Então, com o gerenciamento de risco dinâmico, observamos uma melhora significativa, mas a gente não observou nesse mês, né? Então, operando 6 sistemas operacionais, com no máximo 30 contratos, e considerando o capital, né, de 300 mil. Eita, eu esqueci de atualizar essa figura aqui. Então pula. Vamos para cá. Aí, pessoal, vamos aqui um resuminho, né? A gente, com o gerenciamento de risco dinâmico, fez menos 5.185. Então, se vocês pegarem, né, todos esses vídeos diários, né, que a gente fez aqui diariamente, vocês vão ver que a gente fez mais ou menos, né, uns menos 2.000 e tantos, menos 3.000 e tantos. Mas, com todas as taxas associadas, a gente fecha aí com menos 5.185. Se a gente tivesse usado uma distribuição similar, né, aritmética, né, em todos os contratos, em todos os robôs que nós utilizamos aqui no conjunto de robôs do sistema solar, a gente teria feito um resultado menos pior, né? Ainda seria negativo, mas ele seria menos pior, com menos R$ 3.600. Então, considerando um capital de 40 mil em garantias, né, que foi o que a gente chegou a acumular até o mês passado, a gente verifica uma piora de aproximadamente 5.000, ou perdão, uma piora de R$ 1.585. Ou seja, né, é um valor 4% pior, né, do que se a gente tivesse simplesmente não usado o gerenciamento de risco dinâmico. E aí o que eu observei, né, é que foi a segunda vez em 12 meses que nós registramos uma piora nos resultados dos robôs do sistema solar. E aí, isso me fez levantar uma suspeita, né? Por exemplo, de todas as outras vezes, todos os outros meses, a gente teve resultados melhores, com a utilização de gerenciamento de risco dinâmico, porque a gente soube acertar a hora de parar de usar os sistemas, aqueles sistemas operacionais. Mas o Vênus e o Marte 1, eles passaram por um período de drawdown muito acentuado. Então aquela curva, deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? Essa curva, ela ficou muito mais para baixo, né? Muito mais para baixo. Olha lá, ela está bem longe dessa linha vermelha. Então, para essa curva aqui alcançar a linha vermelha, aquele sistema operacional deveria subir 10.000 pontos. Ou seja, né, a gente ia passar 10.000 pontos sem poder utilizar aquele sistema operacional
porque ele ainda não estava satisfazendo, né, a nossa condição de voltar a operá-lo, né? E aí, refletindo sobre isso, eu concluí que não, isso não é uma coisa muito inteligente a se fazer, né? Deve existir algum outro indicador que possa ser mais eficiente, mais assertivo, no caso, né? Mais esperto, em falar para a gente qual que é a melhor hora de voltar a utilizar aquele sistema operacional. Então, eu estou fazendo alguns estudos e estou verificando que existe um bom candidato para essa, para essa ideia, né, de voltarmos a usar aquele determinado sistema operacional. E esse indicador é nada mais, nada menos, né, do que a média móvel clássica, né, aritmética, de 20 períodos da nossa curva de capital. Então, se vocês entrarem lá nos robôs do sistema solar, vocês vão ver que, perdão, se vocês entrarem lá no nosso site, vocês vão ver que a curva de capital agora mostra também uma curva com a sua evolução financeira, que é uma curva azul, e vai apresentar também ali uma, uma curva que mostra a média móvel com tons vermelhos e tons verdes. Então, qual que é a ideia? Se aquela curva eventualmente está em um tom verde, né? Se aquela média móvel eventualmente está com a sua coloração verde, é um indicativo de que aquele sistema pode ser, podemos voltar, né, a operar aquele determinado sistema operacional. Então, ele já deve estar passando por um momento onde ele tende a dar um lucro novamente. É, de novo, né? Isso ainda é uma coisa inicial que eu estou fazendo alguns estudos, mas se ele passar em alguns testes, né, em alguns critérios que eu estou estabelecendo para isso, né, durante essa semana, muito provavelmente a gente deve voltar, né, a utilizar aí pelo menos o Marte 1, porque ele de fato já está passando por uma fase melhor. Beleza? Então, né, a gente vamos fazer uma recapitulação aqui, né, dos resultados do projeto, né? Então, olha lá, pessoal. A gente começou esse projeto lá em outubro de 2023. Deixa eu desaparecer ali, peraí. Tadã, tá, só aqui. A gente começou esse projeto ali em outubro de 2023, apenas com R$ 10.000, né? Então, a gente teve aí o primeiro mês negativo e foi o mês que eu fiz os vídeos diários, né? E a gente teve um outro mês negativo aqui em junho e teve um outro mês negativo agora em setembro. Então a gente fecha 3 meses negativos de 12, né? Então tá aí uns 70%, né? 75% de taxa de acerto. E, e fizemos aí um acumulado, né? De praticamente R$ 40.000. Então a gente partiu de R$ 10.000 e acumulamos, né? R$ 40.000 nesse projeto. Isso aqui, pessoal, já considerando todas as taxas, certo? Já levando em consideração as taxas. Então, infelizmente, né? A gente não está fechando com os 400%, né? Que eu tinha comentado que seria tipo uma meta para a gente fazer nesse mês. A gente chegou a atingir essa meta até a metade do mês, mas, né, a gente não tem como prever o que que o mercado vai fazer nos próximos dias. Então, a gente continuou operando e, infelizmente, né, a gente acaba fechando aí um resultado negativo no mês. Mas, sem sombra de dúvidas, né, é um capital acumulado incrível, né, 300% em um ano, com uma baixa exposição, né? Óbvio que, eventualmente, vocês podem até encontrar algumas ações, né, que te dão esses resultados em um ano. Então, talvez, né, algumas criptomoedas, né, podem te trazer esse resultado. Algumas ações, eventualmente, né, mas acho que a Nvidia nem chegou a dar 300%. Mas convenhamos que é uma coisa muito, muito atípica, né? E esse é um dos poderes, né, que a gente consegue atingir no day trade, porque a gente consegue se alavancar de uma maneira mais fácil. Então, a gente partiu aí de R$ 10.000 e acumulou aí, nesse período, um lucro líquido, né, de R$ 30.000, já descontando as taxas, tá, pessoal? Então, é de fato um resultado muito significativo, um resultado muito bom. E vamos torcer, né, para que nos próximos meses a gente volte a ter resultados positivos. Todos os meses seguintes a um resultado negativo foi um resultado muito bom, né? Então, olha lá, aqui a gente teve -1.000.
menos R$ 1.000. No mês seguinte a gente conseguiu 4.000. Aqui a gente teve menos 6 e no mês seguinte a gente conseguiu 11.000. Aqui a gente teve menos 5.000, né? E tomara, né, que no mês que vem a gente tenha aí, sei lá, mais de 10.000 reais acumulados para a gente conseguir voltar a fazer um crescimento desse patrimônio que a gente já acumulou nesse período, tá, pessoal? É, Então esse era o vídeo, né, do resultado do mês. Provavelmente eu devo trazer um vídeo aqui para vocês falando um pouco mais de detalhes do resultado anual, né? Quais foram as principais coisas que a gente fez para ter um resultado acumulado aí de 300% no ano. E vou dar continuidade, né, nesse projeto, trazendo aí sempre, né, vídeos semanais. Durante esses próximos meses eu não vou fazer esses vídeos diários, porque acaba que demanda muito do meu tempo e eventualmente não tem tanto alcance, né? Não são tantas as pessoas que aparecem para trocar ideia. Então é uma coisa que, no momento, né, ainda não compensa tanto para a gente fazer, não tem tanto engajamento assim. Mas vamos continuar trazendo, né, resultados semanais e compilados de resultados mensais para a gente dar continuidade, né? E ver aí quando que a gente vai conseguir chegar no primeiro 100.000, primeiro 200, 500.000 e quem sabe aí até R$ 1 milhão, né? Só fazendo operações no mercado de renda variável, mini índice, aqui na Bolsa Brasileira. Beleza, pessoal? Então, um ótimo mês de outubro para todos vocês. Muita saúde, muita paz, né? E muitas boas operações aí no mercado, né? De renda fixa, renda variável, qualquer que seja aí a sua praia. Beleza? Grande abraço, pessoal, e valeu!